Boa noite a todos. Que a paz e a luz do Divino Mestre Jesus se concentre em nós nesse instante. Em nome da Semana da Mulher Espírita Pernambucana, SMEP, da Comissão Estadual de Espiritismo, CEE, e do Centro Espírita Júlio César, em Rio Doce, Olinda, que hoje nos recebe para a 7ª reunião da 54ª SMEP, dou as boas-vindas a todos que participam deste evento. Meu nome é Ivanira Miranda Silveira, faço parte do Centro Espírita Vicente de Paulo, aqui da Iputinga, no Recife. E agradeço à direção da SMEP o convite que me fizeram para participar desse evento. A Semana da Mulher Espírita Pernambucana, SMEP, surgiu de um sonho de Elizabeth Dantas, a nossa querida Niná, quando diretora do Departamento Feminino da Comissão Estadual de Espiritismo. Ela via que a mulher já se destacava no cenário espírita em Pernambuco. Daí, Niná convida as irmãs da Federação Espírita Pernambucana, junto à CEE, organizaram uma Semana Espírita, tendo Iraci Campos e Nerícia Tavares como coordenadoras do evento. Reuniram 40 mulheres pernambucanas e de 20 a 27 de agosto de 1967 realizaram com êxito a primeira Semana da Mulher Espírita Recifense. A partir do ano seguinte, 1968, o evento passou a denominar-se Semana da Mulher Espírita Pernambucana. E desde então vem ocorrendo sem interrupção na última semana do mês de setembro, com a finalidade de divulgar a doutrina espírita. Para a sua realização, anualmente, a cada 2 meses, acontece uma reunião para planejamento do evento. Tais reuniões ocorrem no segundo sábado de meses pares, no Tabernáculo Espírita Apóstolo do Cristo, o TEAC, na Encruzilhada, sendo aberta a todas as mulheres espíritas que desejam participar e colaborar com a continuação desse trabalho de amor e dedicação. A instituição da noite de hoje, que nos recebe, o Centro Espírita Júlio César, está localizado na 4ª etapa de Rio Doce e foi fundado em 1989 pelo casal Joaquim e Flávia, com a participação da sua tia Áurea Marinho, a qual agora homenageamos. Áurea Marinho. Áurea de Araújo Marinho nasceu na vila de Tracunhaém, hoje cidade, em 31 de dezembro de 1932. Filha de Joaquim Canuto da Silva e Celestina de Araújo Silva. A 14ª filha. Seus pais, embora simples, souberam educar todos os filhos dentro de padrões morais, onde predominava de forma rigorosa o sentimento de honestidade. Em sua infância, além da família de origem, conviveu com a auxiliar da sua mãe, a quem chamava Mãe Preta, e a irmã Ana, que muito marcaram a sua vida pelo exemplo de paciência. Na sua infância, em Tracunhaém,
Era difícil estudar, porque só havia o curso primário. Para continuar com os estudos, era necessário ir para a cidade de Nazaré, o que não lhe foi permitido pelo pai, em razão de que todos os filhos teriam que colaborar com a mercearia da família. Mais tarde, desde os 6 anos de idade, Áurea se interessava muito pela leitura. Lia tudo que lhe caía nas mãos e acredita ao Jornal do Comércio muito do que aprendeu. Completou a sua educação como autodidata. Aos 26 anos, casou com Caetano Marinho, com quem viveu em muita harmonia e felicidade por 44 anos e com quem teve 4 filhos: Aurélio Celso, Augusto César, Áurea Cristina, Ana Célia. Além dos filhos biológicos, adotou mais 2 meninas, Maria José e Tânia. Áurea teve 6 netos: Vitor Hugo, Pedro Celso, Rafael, Gabriel, Isabel e Tainá, que hoje são a alegria da sua vida. A destacar do seu trabalho na seara espírita, nós temos a fundação de 4 centros espíritas, juntamente com Rosa Miranda e Rosa Mendes, já desencarnadas, fundou o Centro Espírita Casa de Ismael, o CECI em Itapissuma. Com Vitorino e Maria Cabral, ambos desencarnados, fundou o Núcleo Espírita, a Escola do Mestre, em Rio Doce, Olinda. Com seu esposo Antônio Marinho e seu sobrinho Denilson Brito, o Grupo Espírita Vinha de Luz, em Rio Doce, Olinda. E com Joaquim Canuto e sua esposa Flávia, fundou o Grupo Espírita Júlio César, que nos acolhe na noite de hoje, aqui em Rio Doce. Foi legionária do Quilo por mais de 30 anos, assídua trabalhadora da Semana da Mulher Espírita Pernambucana. Áurea, todos os anos, cria uma poesia em homenagem a esse trabalho, sempre com o tema do ano. Hoje, limitada por problemas de locomoção, Áurea não se entrega, lê muito, escreve, faz palavras cruzadas e sapatinhos de crochê para bebês. Diz não ter queixa da vida e que, como ensina o Evangelho, na nossa vida as bênçãos são mais numerosas do que as dores. E finaliza falando: as pernas que hoje se recusam a andar já correram muito na vida e que agora é esperar o tempo passar da melhor forma possível, até carimbarem o meu passaporte para a grande viagem. Essa é Áurea Marinho, a poetisa da SMEP, mulher de fibra e coragem, trabalhadora incansável da doutrina espírita. Essa foi a entrevista dada com Áurea na 50ª Semana da Mulher Espírita Pernambucana. Mas, às 10 horas do dia 4 de agosto de 2020, o passaporte de Áurea foi carimbado. E ela realiza a grande viagem agora para a pátria espiritual. Agora nós vamos dar continuidade com o assunto que nós vamos falar na noite de hoje. É o desenvolvimento da doutrina espírita na Revista Espírita. Em 18 de abril de 1857, em Paris, na França,
foi lançada a primeira edição do Livro dos Espíritos, obra básica da doutrina espírita, contendo 501 perguntas e respostas. 3 dias após o acontecimento, Kardec e sua esposa Amélie Boudet resolveram abrir as suas portas para receber amigos e colaboradores do grande evento que foi o lançamento do Livro dos Espíritos, com um grande êxito para aquele movimento que se iniciava. Nesta ocasião, lhe foi apresentado o senhor e a senhora Dufour, acompanhado da esposa e da jovem Hermance, sua filha, de quem Kardec já ouvira falar. Era uma adolescente de 16 anos, cujos problemas mediúnicos eram do conhecimento de todos. O senhor Dufour era rico produtor de vinho e trigo e de grande influência na corte. Vieram ao encontro de Kardec para conversar sobre os problemas de saúde da sua filha, que frequentemente era acometido de crises de ausência e, quando em transe, recebia mensagens atribuídas a pessoas mortas. Tudo tendo sido diagnosticada por 2 médicos como portadora de uma doença nova, mediunidade, e que recebia as mensagens de São Luís. A família era católica e já havia enfrentado problemas com padres e bispos. O professor Rivaio, o Allan Kardec, se interessou pelo problema da jovem Hermance, à proporção que o pai lhe revelava fatos mediúnicos da menina. Grande foi a alegria do lançamento do Livro dos Espíritos. Eram muitas as cartas que chegavam às mãos de Kardec, parabenizando-o e também com a série de perguntas e até críticas. O Espírito Verdade lhe disse: não penses que te seja bastante publicar um livro, 2, 3, até 10, e estares sossegadamente em tua casa. É necessário que te mostres no conflito. O texto o ajudava a seguir em frente, apesar das críticas e de riscos crescentes. A venda do Livro dos Espíritos aumentava a cada dia. Kardec passou a receber cartas de leitores de toda a Europa, gente que até então não tinha fé, católicos devotados, pessoas devastadas por perdas em suas famílias, a pressão que os bispos e padres exerciam, considerando sacrilégio a leitura do livro e dar voz aos espíritos. Muitas adolescentes eram internadas com a ajuda de médicos que diagnosticavam como vítimas de delírios histéricos e possessão demoníaca atribuídas a práticas espíritas. Muitos adeptos eram ameaçados de excomunhão pela igreja, outros demitidos dos seus empregos por se declararem agora adeptos da nova doutrina ou da nova crença. Ou aqueles que ostentavam exemplares do Livro dos Espíritos. Isso se tornou um problema para Kardec, porque como ajudá-los? Precisava dar apoio a essas pessoas. E em 15 de novembro de 1857, ele recorreu à jovem Hermance
para consultar com os seus conselheiros, os espíritos, com seus conselheiros espirituais, tendo como ponto principal a criação de uma revista espírita, que fosse editada mensalmente. Pelas mãos de Hermance veio o aval do além. A ideia é boa. E uma série de conselhos sobre editoriais que atraíssem a atenção dos leitores. O Espírito Verdade orienta. De começo, deve satisfazer a curiosidade e unir o sério ao agradável. O sério para atrair os sábios e o agradável para deleitar o povo. Em suma, é preciso evitar monotonia por meio de variedades, congregar a instrução sólida ao interesse geral. Muito importante as orientações, mas o problema era conseguir meios para iniciar esse trabalho. Ele já se dividia em trabalhos de contabilidade para algumas empresas, mas continuava o seu trabalho de pedagogia. Como professor, discípulo de Pestalozzi, dedicado com muitos livros já publicados, não é? Esse lhe tomava muito tempo e ele sentia vontade de parar e se dedicar exclusivamente agora às pesquisas e estudos da doutrina espírita. Mas verdade diz, por enquanto não deves abandonar coisa alguma, há sempre tempo para tudo. Aí vai o Allan Kardec, porque aí ele já havia lançado o livro, não é? Já estava e assumiu como sendo da autoria dele. Procurou um amigo que já tinha se oferecido para colaborar, o senhor Tiederman Martese, mas o mesmo havia desistido, dizendo que havia mudado de ideia. Talvez pelas pressões que estavam acontecendo com aqueles que estavam se tornar adeptos do Espiritismo. Então, aí, Amélie Boudet, a sua esposa, deu o apoio financeiro para esse trabalho. Então, Kardec inicia a revista espírita e sem sócios, sem assinantes. Ele mesmo escrevia todos os artigos e levou a mesma, depois de pronta, a tipografia que editou o Livro dos Espíritos. E em 1º de janeiro de 1858 sai o primeiro número do periódico com o seguinte título: Jornal de Estudos Pedagógicos. Era a revista espírita, Jornal de Estudos Pedagógicos. No texto da introdução, Kardec defende o valor científico da sua investigação e defendia os fenômenos das mesas gigantes e falantes como a infância da doutrina espírita. E diz, hoje, ela é uma ciência que descobre todo um mundo de mistérios, que patenteia as verdades eternas e descobre o mais justo campo jamais apresentado à observação do filósofo. Pelas páginas da revista espírita, o público poderia, segundo Kardec, acompanhar o progresso da ciência e se prevenir contra o exagero da credulidade e do ceticismo.
A revista espírita seria uma tribuna livre para discussões sensatas sobre o espiritismo, uma fonte de divulgações dos fenômenos patentes e um canal para a revelação de comunicações espíritas, desde que tenha ou que tivesse um fim útil. Não sabia Kardec que a revista espírita seria o berço onde nasceriam as obras básicas da codificação. Abarcaremos todas as fases de manifestações materiais, intelectuais do mundo incorpóreo, ele dizia. No último parágrafo, ele dá uma explicação porque o título Jornal de Estudos Psicológicos. Estudar a natureza dos espíritos e dos homens, pois um dia participarão do mundo dos espíritos. Com o tempo, a revista foi se transformando num grande laboratório para a doutrina espírita. Aí nasce a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Vejam só, tudo isso era dentro da casa dele. Era ali com a sua esposa que ele fazia todo esse trabalho. Ele dava aula, ele fazia o serviço de contabilidade, ele trabalhava na revista e do que vinha na revista, através de perguntas, através de relatos, aquelas reuniões mediúnicas que eram feitas em residências, aquilo que se mandava para ele de noticiário, todos os jornais da Europa, onde havia notícia sobre o espiritismo, ele lia, escrevia os seus artigos. Então, aquela revista ia tendo subsídios suficientes para ele ir preparando, tirando dali meios de criar novas obras. Ele procurava ler nos jornais da época sobre fenômenos espirituais, analisava a veracidade ou não dos fatos. Ele tinha esse cuidado. Ele tinha um grupo de médiuns, não é? Principalmente as adolescentes, e que colaborava, e à frente estava também, entre elas estava Hermance Dufour. Ele assistia às comunicações, analisava as comunicações, baseado de quê? Os espíritos que se comunicavam eram as almas dos homens desencarnados, com suas virtudes, com seus defeitos. Então, ele precisava analisar o conteúdo daquelas mensagens, a veracidade, tudo isso, e também o assunto, se era de interesse ou não para o seu trabalho. Em 1961, já estava a revista espírita bastante divulgada. Ele já havia lançado agora o Livro dos Médiuns, não é? Porque já o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, várias revistas que já tinham sido, que eram publicadas durante o mês, quando ele recebeu uma proposta do livreiro La Chatre, não é? Na cidade de Barcelona, para a venda desse material na Espanha. Então, o que aconteceu? Kardec pegou vários exemplares do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, pegou também várias edições da revista,
alguns trabalhos de brochuras, várias coisas, chegando mais ou menos a um número de 300. Então, o que ele fez? Ele reuniu todo esse material e botou no correio, pagou todas as exigências que teria que pagar, né, pela remessa, e mandou para o livreiro. Acontece que esse material nem chegou na mão de La Chatre. O bispo de Barcelona, por ordem do bispo de Barcelona, todo esse material foi levado à colina da cidade, num local onde se levava os condenados à morte. E lá, no dia 9 de outubro de 1861, aconteceu o ato de fé de Barcelona. Muito material, foi tudo material, tocaram fogo. A fogueira chamou a atenção dos transeuntes. As pessoas que iam passando se interessavam em saber por que aqueles livros estavam sendo queimados. E o fato foi que quando a fogueira baixou, algumas pessoas foram ali ainda para ver se tirava alguma coisa, se salvava detalhes daquilo que havia sido jogado ao fogo. E alguma dessas partes das cinzas, de pedacinhos aqui e ali, foi mandado para Kardec, onde ele colocou numa caixa de metal e ficou guardada lá como uma lembrança triste desse dia. Mas que, segundo a orientação do Espírito Verdade, não adiantava ele se movimentar foi uma transação legal. Ele pagou os impostos. Então, ele queria rever o prejuízo que tivera. E, no entanto, o Espírito falou que aquele acontecimento seria positivo para a doutrina, porque aí surgiu aquele interesse das pessoas de saber o que continham aquelas obras, quem não conhecia, né? E por que foi queimada. Isso aumentou ainda mais o interesse. A Revista Espírita, o Kardec passou 11 anos e 4 meses publicando a Revista Espírita, chegando a 12 volumes. E a Revista Espírita, o Jornal de Estudos Psicológicos, foi de 1858 a maio de 1869. Coleção imprescindível que completa a codificação. Foram 4.409 páginas de luz, escritas sem interrupção durante esse período de 11 anos e 4 meses, com 12 volumes, contendo 1.453 artigos doutrinários, quase desconhecidos dos espíritas, e mais de 125 artigos por ano. O Espiritismo estabeleceu-se para sempre como um monumento granítico no seu tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. Todo o conteúdo das obras básicas estão contidos na Revista Espírita. Ali nasceram,
Foi deles, das pesquisas, das análises, dos artigos, de tudo que foi publicado, que deu origem às demais obras. Na Revista Espírita está toda a ação de Kardec, porque as suas obras são resultados de artigos, troca de opiniões com seus leitores, tira dúvidas, resultado das suas viagens, discursos proferidos, anotações sobre reuniões mediúnicas, análise das comunicações, críticas, sem se furtar de rejeitar algumas comunicações mediúnicas, baseado naquilo que ele afirmava. Melhor rejeitar 99 verdades a aceitar uma mentira. A Revista Espírita está sempre mencionada nas obras de Kardec, onde também constavam todas as notícias referentes às reuniões realizadas pela Sociedade Parisiense de Estudos Espírita. Então, esse trabalho de Kardec trouxe a todas as obras da codificação, e que foram os livros que ele conseguiu ao longo desses 14 anos e tanto. Ele escreveu a Introdução ao Estudo do Espiritismo. O que é o Espiritismo? O Principiante Espírita. Preces Espíritas. O Livro dos Espíritas. O Livro dos Médiuns. O Evangelho segundo o Espiritismo. Céu ou Inferno. Céu e Inferno, a Gênese. E, após o seu desencarne, coube a Lamerie, ou Amélie, auxiliada por Lamerie, publicar obras póstumas, onde nós encontramos muitas coisas sobre esse trabalho, né? A gente vê que todas as obras, não só essa, ele ainda tem muita coisa, brochuras, muita coisa que ficou ainda, que ele chegou a preparar sobre a doutrina, resultado dos seus estudos. E Lamerie deu continuidade à publicação da Revista Espírita após o falecimento de Kardec. Nós temos escutado as pessoas falar sempre sobre a revista nos últimos dias, inclusive porque as pessoas usam mais a Revista Espírita para consultas, não é? Quando precisam, nos seus trabalhos, buscar orientações, elementos suficientes para preparar um trabalho, mas não se dedicaram ao estudo desses volumes que foram publicados. Em 1950, Herculano Pires inicia a tradução da Revista Espírita, tendo a colaboração de Júlio de Abreu, e ele iniciou em 1950 e foi lançando aquilo, enquanto ele traduzia, ele ia lançando. Ele chegou até 1970, levou 20 anos para editar todos esses volumes traduzir, né? Da Revista Espírita. Em 1966, a Federação Espírita Brasileira lança também a reedição da Revista Espírita. Quando
nós tivemos em Paris, nos 200 anos de Kardec, nós tivemos a surpresa de observar que, na realidade, aquele encontro foi um encontro realizado por brasileiros. O Roger, que era o senhor que dirigia o movimento espírita, ele ele agradecia, emocionado, a participação da Federação Espírita Brasileira para que pudesse realizar aquele evento em Paris. Lembro-me que ficávamos no auditório para 2.000 pessoas, mas eu nunca vi ninguém perto que falasse francês, não tinha, todos brasileiros. E não víamos falar, aí a gente perguntava e a gente via que o movimento espírita em Paris era muito difícil, muito pequeno. Então, a gente às vezes faz críticas sobre o movimento no Brasil, porque o Brasil é assim, mas o nosso irmão estava tão emocionado, o Roger, que ele agradecia pelo que o Brasil realiza pelo Espiritismo. E ele falou que a federação havia deixado um incentivo, bem como eu sei, aquela publicação que nós tínhamos todos os meses, não é? Era Serviço Espírita de Informação. Também havia incentivado para que eles, na França, relançassem a revista espírita. Vejam, eles não haviam feito isso. E, no entanto, o trabalho no Brasil é um trabalho que a gente deve notar, é muito grande. Toda a publicação, toda a divulgação feita no exterior sobre o Espiritismo sempre vem através dos brasileiros. O papel de Divaldo é um papel extraordinário. Há quantos anos ele viaja pelo mundo levando a doutrina espírita. O Raul Teixeira, quando nós estivemos em Portugal, a Maria João, que muitos de vocês aqui no Recife conheceram, a Maria João passou uma temporada aqui, não é? E fez muitas amizades com os trabalhadores da CEE, e ela mostrava a preocupação quando Raul Teixeira foi vítima daquele AVC, ela via como continuar o trabalho, que seria de Portugal, do movimento espírita em Portugal, sem Raul Teixeira, sem Divaldo, e outros que foram surgindo, que nós temos uma infinidade de brasileiros levando o espiritismo ao exterior. E, no entanto, na França, o movimento era tão pequeno. Não é? Então, a revista espírita teve um papel extraordinário para que a doutrina espírita chegasse ao patamar que ela chegou, quer como ciência, como filosofia e como religião. E a gente ainda ouve pessoas assim, como que religião, como se a religião fosse só no Brasil. Mas não.
Não é isso. O que seria de nós se esse sentimento de religiosidade, se esse manancial de amor que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que num momento como esse tem servido de alento, de fortalecimento, de levantar o sentimento de fraternidade, de solidariedade no nosso país. E temos certeza que nos países onde existem instituições fundadas por brasileiros, esse sentimento se manifesta do mesmo jeito, de busca da paz na humanidade. Todo o trabalho de Kardec é valorizado e será valorizado pela conduta do espírita, por muito que ele fizer pela continuidade dessa obra. É um momento em que muitas pessoas vão sentir agora a necessidade de ler as revistas espíritas. São volumes grossos, enormes, assim, mas devagarinho chega lá. Na Gênese, em obras póstumas, tem muita coisa que nos mostra desse trabalho que foi feito com tanto carinho, sozinho. Assumir ser o editor, trabalhar em buscar artigos, escrever, providenciar a venda de tudo isso, além de tudo, pesquisas e análise no aspecto filosófico e científico, porque explicar o fenômeno da mediunidade, a comunicabilidade entre o plano espiritual e o plano material, sem o conhecimento da ciência, era muito difícil. É uma ciência nova, de experimentações, e que tem favorecido muitas criaturas. Observe como nós falávamos no início, a situação que geralmente eram adolescentes, que começaram a se manifestar com esses problemas da mediunidade. Então, na nossa época, já era comum os médicos dizerem que o espiritismo era a fábrica de loucos e que nos hospitais de doentes mentais aqui em Pernambuco tinha mais pessoas obsediadas do que doentes mentais. Muitas famílias, quando tinha conhecimento disso, no dia que o doente tinha ordem de ir em casa, ele estava internado, mas tinha um dia de ir, levavam aos centros espíritas. E muitas vezes a pessoa ficava curado no tratamento que era feito no centro, quando já não estava o organismo tão intoxicado com aqueles remédios e com aqueles tratamentos tão duros que eles faziam, não é? Então, esse é o trabalho da doutrina. Essa é a missão de quem escolheu seguir a doutrina. Naquelas palavras de Jesus, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E além disso, nós temos o Evangelho à luz da doutrina espírita. Tudo aquilo que Jesus quis dizer e o homem não estava preparado. Tudo aquilo que ele disse não entenderam. E agora nós temos essa escola bendita da doutrina espírita. Então, meus irmãos, estamos caminhando para o término do nosso trabalho esta noite. Eu queria agradecer a vocês. Queria também que não esquecêssemos nós que fazemos parte,
desde o início da Semana da Mulher, da SMEP, que a nossa patronesse é a Amélie Boudet. Foi escolhida pelas mulheres espíritas para que ela representasse no plano espiritual a orientadora da nossa família. E, caminhando para um término, queremos lembrar vocês que convidamos para assistirem amanhã às 16 horas a palestra de encerramento da 54ª SMEP, a ser proferida por Priscila Pontes, sobre o tema "Afinal, o que é o Espiritismo?", pelo Instagram, @smep.2020. Vamos fazer a nossa prece em agradecimento. Senhor, mestre e amigo, nós te agradecemos de todo o coração a oportunidade do encontro desta noite. Rogamos a Ti, a Maria de Nazaré, a proteção para esse grupo de mulheres que há anos vão levando o Teu Evangelho a toda parte desse estado. Recebe ou leva as nossas companheiras, lideradas por Niná no plano espiritual, todas aquelas que já partiram, inclusive a nossa irmã Áurea, há poucos dias, podemos dizer, há um mês. Leva a nossa saudade, mas, sobretudo, a gratidão a todas elas, que, principalmente a líder Niná, que teve essa força de criar um acontecimento que conseguiu chegar a 54 anos sem sofrer nenhuma interrupção. Ajuda-nos, dai-nos força, saúde, alegria para continuar o nosso trabalho e muita paz para todos.